atitude contagiante. Hoje eu coloquei no WhatsApp da igreja, Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitude. Deus trata as pessoas todas iguais. Mas quando nós temos atitudes diferentes, se Deus nos tratasse igual, seria injusto. É ou não é? Você que tem 2 filhos. Um faz tudo direitinho, te ajuda em casa, ajuda fora, estuda bonitinho, é aquela gracinha. Aí o outro acorda tarde, dorme tarde, quer ficar só na moda, né? Só no celular, não quer ir para a escola, te responde com malcriação. É justo você tratar os 2 da mesma forma? As atitudes deles são diferentes. Eles plantam diferentes e vão colher diferente. Então, com certeza, a sua atitude de ter escolhido estar nessa noite, quarta-feira, quentinho, né? Jogo do Brasil, não sei se alguém está ligado aí no Jogo do Brasil, que é 8h30 da noite. Você está aqui é porque realmente você nem ligava pelo Jogo do Brasil. Mas, tá vendo? Você teve a atitude certa de estar na casa de Deus. E essa sua atitude possa contagiar por onde quer que você esteja. Amém? A sua atitude, próximo, determinará a altitude de sua vida. O que isso quer dizer? A sua atitude hoje diz aonde você vai estar daqui 10 anos. Aonde você vai chegar. É hoje. Se eu como daqui 10 anos eu vou estar. Agora, se hoje eu cuido do meu corpo, faço exercício, daqui 10 anos eu vou estar, ó, beleza. Saúde em dia, amém, né, amor? Misericórdia. A nossa atitude diz onde nós vamos chegar. A Bíblia diz, em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pessoas estáveis têm atitudes estáveis. Já viu aquelas pessoas, hoje está tudo bem, está com aquela atitude mais boa. Aí, de manhã, amanheceu aquele dia, igual amanheceu ontem. Nublado, sem graça. Aí a pessoa está com a atitude nublada, sem graça. Ela não é estável. Depende. Se ela comer jiló no almoço, na janta ela está azeda. Agora, se ela comer um docinho de leite de noite, ela está docinha. Tem pessoas que são assim. E aí, por isso que Davi já disse, Deus, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito estável. As minhas atitudes precisam ser estáveis. Pessoa chega alguém que você confia, que sabe que é de responsabilidade, vou montar um negócio, você fala, opa, na hora. Agora aquele fulano, que hoje está assim, amanhã está assado. Você vai entrar naquele barco furado? Não vai. Então busque diante de Deus emoções estáveis, relacionamentos estáveis. Independente de como esteja o mundo. Como diz por aí, o mundo está em crise. Mas nós não, nós estamos em Cristo, amém? E é isso que determina a minha atitude. Nós vamos ver sobre a vida de José. Se você já conhece um pouquinho sobre a vida de José, você vai estar lembrando. Se você não conhece, vai estar aprendendo. José foi filho de Jacó, e Jacó tinha mais outros 10 filhos. Só que José, ele era o filho da mulher querida, amada, Raquel. Ele foi o primeiro filho dela. E aí, mesmo ele não sendo o primogênito, o primeiro filho, ele era o queridinho do papai. E por conta disso, criou alguns ciúmes entre seus irmãos. E ele era escolhido por Deus também. Ele tinha sonhos, um dom especial de revelar sonhos. E ele teve uns sonhos que Deus já estava revelando lá na frente quem José seria. E ele contou para os irmãos e os irmãos não gostaram. E aí o que os irmãos fizeram? Venderam José por 20 moedas de prata. Para ele ser o quê? Escravo. Vamos nos livrar desse queridinho do papai. José foi vendido. E Potifar
foi quem o comprou. Potifar era um oficial no Egito. E ele então foi comprado como o quê? Escravo. E aí, mesmo naquele momento, imagine você no lugar de José, onde você antes era o queridinho do papai, quando provavelmente Jacó mandava os filhos para cuidar dos pastos, das ovelhas. Não, deixa José aqui estudando, ele é meu querido. Às vezes a gente faz assim, né? Privilegiar uns, não devemos, viu? E põe outros mais assim. Ele não era acostumado com uma vida dura. Se ele era o queridinho, e Deus já tinha mostrado para ele que ele seria alguém superior, de repente ele foi o quê? Escravo. Mas a atitude de José não mudou. Mesmo ele deixando de ser o filho do papai, para ser agora o escravo. E aí, como José, tenha sempre esses valores em sua vida, que sustentarão em dias difíceis, porque os dias difíceis, eles vêm. A gente não gosta dessa ideia, né? Mas a Bíblia diz que, às vezes, os dias mal vêm. Às vezes são meses, aquele tempo de deserto. E às vezes é um dia de dor, de luta. E para esses dias, nós precisamos ter o coração estável. E assim, possamos contagiar quem está perto de nós com as nossas ações. Viva com atitude de intimidade. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 39. Pode deixar ela aberta que nós vamos versículo por versículo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 39, versículo 2. Também vai ter na projeção, tá? Quem quiser acompanhar. Gênesis 39, versículo 2 diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aí você fala assim, o Senhor estava com José e o fez prosperar como escravo? Foi. Com certeza, quando ele chegou como escravo, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver senzalas, ou pelo menos na televisão, né? As casas dos escravos eram lá fora. Ou, às vezes, era debaixo, né? Lá onde o Marcos fez seminário, lá era do Barão de Itacuruçá, e tem uma parte de baixo que é meio que subterrânea, que ela é dessa altura assim, ó. E eles contam que era lá que os escravos moravam. Olha a altura. Acho que ficava lá só para dormir, né? Então, eram nos piores lugares que os escravos ficavam. Mas o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A atitude de José chamou a atenção de Potifar, porque Deus estava com ele. E ele estava com Deus. Aí vem a questão da intimidade. E como eu posso ter intimidade com Deus para que a minha vida tenha prosperidade, tenha a presença de Deus? Estando na igreja, isso, estando na igreja. Mas é a igreja estando com você lá no seu trabalho, lá na sua casa. Porque estar aqui é muito bom, mas Deus também precisa estar onde você está. É lendo a sua Bíblia, é você orando. É assim que nós estamos com Deus e Deus conosco. O mundo quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer pagar o preço. Então, tenha no seu dia a dia uma atitude de intimidade com Deus. Gaste tempo com Deus. Uma outra atitude que nós vemos na vida de José, viva com atitude de humildade, que é em Gênesis 39, 3, que diz assim: Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava. Ele podia ter falado, igual tem uma música por aí, sou o cara. É ou não é? Aí que a gente cai, né? Já viu aquela frase, tem gente que Deus não abençoa, porque se dá um pouquinho a mais, Deus perde a pessoa? José sempre teve uma atitude de humildade. A mesma atitude que ele era lá escravo, ele continuou tendo aqui. Porque, já não sou mais o escravo lá de fora.
Sou escravo de dentro da casa. Já viu essa expressão, já? Agora sou o cara. Não. Aí era a hora dele falar, é Deus que me tirou de lá e que me colocou aqui. E é essa atitude que nós precisamos ter, por exemplo, no nosso serviço. Quando as pessoas falam, nossa, de onde vem sua alegria? A minha alegria vem do Senhor. Nossa, você está sortudo mesmo, hein? Acontecendo isso na sua vida, isso naquilo na sua vida. Aí você fala, eu sou muito sortuda mesmo. Não. Glórias a quem? A Deus. Aí entra a humildade. Às vezes nos falta atitude de humildade. Pouquinho que a gente cresce, a gente já. E as glórias que nós deveríamos dar a Deus se perdem. E aí a gente também. José não. Continuou humilde. E, continuando agora no versículo 30, no capítulo 39, versículo 4, viva com atitude de integridade. Diz assim, alegrou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Agora, ele já não era só o escravo de dentro da casa. Ele era quem mandava abaixo de Potifar. Fosse nos tempos de hoje, ele ia chegar e falar assim, ó, toma aqui a senha do Wi-Fi, toma aqui a senha do meu e-mail, toma aqui a senha e os cartões do banco, você vai administrar tudo. Era isso que ele ia fazer se fosse hoje, né? Naquela época, ó, você vai cuidar das vacas, dos bois, dos empregados, da comida. Ele ia cuidar de tudo. E aí, dessa forma, ele precisava ser ainda mais íntegro. Porque aí era a hora dele cuidar das coisas do patrão como se fosse dele. E aí, não de qualquer jeito. E aí, a aplicação para a nossa vida. Às vezes, lá no seu trabalho, você cuida da sua empresa como se você fosse o chefe? Como se aquele lucro lá fosse para você? Ou não? Vou dizer de qualquer jeito, meu patrão ficando rico ou pobre, eu vou ganhar o mesmo tanto? Às vezes, a sua atitude não é de integridade. E aí, a gente faz de qualquer jeito. Se é o seu tempo de trabalho, você não pode gastar seu tempo de trabalho, por exemplo, o dia inteiro no Facebook. Você está roubando tempo do seu patrão. É ou não é? Se você tem lá um computador onde você tem que fazer um monte de planilha, e aí, não, agora eu vou dar uma escapadinha. Eu não estou sendo íntegro. Eu não estou cuidando da melhor forma. E essa minha atitude vai me prejudicar. Algo que é muito interessante na questão de tanto do mundo quanto da igreja é o seguinte. Para que nós vamos querer um templo maior, vamos supor, se essa aqui fosse a nossa realidade de todo o culto, para que Deus ia nos dar a condição de fazer um templo maior se a gente não está conseguindo encher nem esse aqui? Graças a Deus aquele templo está lá, porque os irmãos têm visto. Todo domingo, eu acho que mais 1 ou 2 domingos vai caber aqui mais não. Se Deus quiser, a gente já vai estar lá embaixo. Estamos dando conta desse e fazendo muito bem para ganhar mais. Às vezes você está falando, ai, Deus podia me dar a promoção aqui no meu serviço para eu ser gerente. Mas você não está dando conta nem de ser um bom vendedor? Como é que Deus vai te dar mais? E da mesma forma é o seu chefe. Ele só vai te dar uma promoção quando ele vê que você está dando conta daquilo ali e está fazendo bem. Senão é mais fácil ele rebaixar. E da mesma forma é Deus conosco. Eu quero ganhar mais, mas não estou dando conta de administrar nem um pouco que eu tenho. Estou gastando à toa. E aí, como é que eu vou administrar mais ainda? Às vezes você pensa, não, se eu fosse um empresário que tivesse uma renda lá de 100 mil reais, eu ia estar numa boa. Mas o Moneilton pode confirmar, quem ganha 100 mil reais, as contas é de 20 mil, é de 30 mil, é de 200 mil, não é, irmão? Se você não está dando conta de administrar nem os 20 reais do pão, essa questão da integridade é de acordo com a nossa atitude. Deus precisa ver a integridade.
José também vivia uma vida de responsabilidade. No versículo 5 diz: desde que deixou cuidar da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Ele agia com responsabilidade. Ele administrava bem. E até Potifar era abençoado. O seu patrão é abençoado por sua causa. A sua empresa onde você trabalha, a sua família é abençoada porque você está lá, levando luz. É a presença de Deus na sua casa. Isso você precisa fazer com responsabilidade, sua atitude. E não de qualquer jeito. Nós vamos prestar conta a Deus e por isso nós precisamos ser bons mordomos. Pensa só comigo. Tudo que você tem. Eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho emprego, eu tenho um carro, eu tenho saúde, eu tenho dons, eu tenho talentos. Se tudo isso que Deus me deu, Deus mantesse apenas aquilo que eu uso para Ele e fosse tirar tudo aquilo que eu uso só para mim ou para os outros, será que eu ia continuar com a minha casa? Será que eu ia continuar com o meu carro? Será que eu ia continuar com o meu emprego? Com a minha família? Com os meus estudos? Com os meus dons? Será que eu ia continuar com os meus dons ou será que eu ia perder tudo? É como na parábola de talentos, né, que o pastor falou na outra semana. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu para a glória dele. Nós precisamos usar com responsabilidade, porque você não está no seu trabalho apenas para ganhar dinheiro e sustento para sua casa. Você não está na sua família apenas para ser mais um membro da sua família. Deus te colocou nesse lugar onde você está, com essas coisas que você tem, para você abençoar outras pessoas, para levar a palavra de Deus. Nós não podemos perder o foco. Porque senão nós não seremos bons mordomos. Gênesis 39, 6 diz: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Quem é de Deus chama atenção. E às vezes, por causa disso, você vai ser perseguido. Aqui no caso de José, ele era bonitão mesmo, diz a Bíblia. E aí, a mulher de Potifar, que pelo jeito não era uma mulher muito boa, cresceu o olho para o lado dele e aí começou a tentá-lo. Deita comigo, deita comigo. Com certeza ela foi observando, com certeza não foi de uma hora para outra. Mesmo jeito que às vezes as tentações, o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso redor. Ele vai nos observando. E aí ele vai usar as pessoas que estão perto de nós para nos tentarem, para nos fazerem pecar. Lembra que até Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Agora, ceder a tentação é. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Precisamos, então, ter uma atitude de resistir, de manter. Todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Sabe por quê? Porque nós não somos dele. Você cobiça aquilo que você não tem. E aí, de repente, você vai ter destaque no seu trabalho, na sua família, onde você está. E aí ele vai usar de todas as formas para tentar tirar a sua bênção e fazer você cair. Por isso, e depois de certo tempo, mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e enviou e convidou: deita-te comigo. A tentação vai chegar até você. Da mesma forma que chegou até ele. Você fala, misericórdia. A gente precisa estar preparado. A gente não pode achar que a nossa vida vai ser só bênçãos, que é só a presença de Deus, porque não é. A gente está num mundo mau, onde os valores do mundo é completamente diferente da palavra de Deus. E aí eles vão... O que é certo, hoje parece que é errado, é ou não é? E aí as pessoas querem te convencer que não, isso pode, agora não é bem assim.
Essa é a forma que eles veem. E aí, ele falou, Gênesis 39, de 8 a 9. Oxe, pulei não, é isso mesmo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Por quê? Ele falou, não, eu não quero me deitar com você. E aí ele, saiu correndo. A sua atitude manterá estável e contagiando os outros quando você vive uma vida de temor. Gênesis 39, 9b diz, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu poderia, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele falou, olha, eu posso mexer em tudo, mas na senhora não. Como que eu vou cometer tal pecado contra Deus? E aqui ele não fala nem contra Potifar, não. Sabe por quê? Porque todo pecado que eu e você comete, primeiro é contra Deus. Se eu chegar a trair meu marido, primeiro eu pequei contra Deus, para depois eu pecar contra ele. Se eu pecar no meu trabalho, antes de eu pecar contra o meu patrão, eu pequei contra Deus. E a gente precisa estar muito atento a isso. Porque às vezes a gente acha que, não, fulano está até merecendo. Mas e Deus? Então a gente não pode pecar. A gente precisa ter temor e saber que tudo que nós vamos fazer, a nossa atitude vai refletir em alguma coisa. E nós não podemos entristecer a presença de Deus, porque senão nós nos afastamos de Deus. Outra atitude de José foi tomar decisões sábias. No versículo 10 diz, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, aqui dá para entender que não foi um dia, não foi uma vez, foram várias vezes. E qual foi a atitude sábia daquele homem? Olha lá, volta um pouquinho. Evitava ficar perto dela. Foge. Se você está vendo o pecado, se você está vendo a aparência do mal, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não, eu sou muito bom, eu sou muito forte. Não, isso não me derruba, não. Insensato. Foge. Ele sabia que ela estava dando em cima dele. Ele, então, evitava ficar sozinho. Então, nós precisamos ter atitudes assim. Se algo, igual o Marcos falou que ele diz, se aquilo lá te faz mal, não olha não, vira as costas, casca, evita. Esses dias eu falando com uma pessoa, a Bíblia diz que se o seu braço te faz pecar, arranca ele fora. Se o seu celular te faz pecar, compra um daqueles assim que só faz ligação. Que é melhor você ir para o céu sem celular do que ir para o inferno com o seu celular. Porque ele que está te fazendo pecar. Então, a gente precisa ver aquilo que tem nos feito pecar e ter atitude. O que provoca a mudança não é nem um conhecimento. Porque hoje vocês vêm cá, aprendem, muito legal. Mas a atitude que você vai ter amanhã, com relação ao que você aprendeu hoje, é que vai fazer a mudança na sua vida. De tão importante que é a atitude. Então, quando vira o pecado, foge. Pode passar do 11 ao 12. Foge do pecado. Do 11 ao 12 diz, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto, voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Mesmo que custe a sua reputação, sai correndo. Ela podia, e foi o que ela fez,
ele tentou abusar de mim, ô coitadinha, tá aqui a prova. Aquelas cenas de novela, foi isso que ela fez. Custou a reputação dele e muito mais. Porque Potifar mandou ele como escravo para... Antigamente a gente ouvia muito falar nisso, né? Na masmorra, né? Lá onde ficavam os escravos, os fugitivos, como se fosse uma delegacia, né? Uma cadeia nos castelos e tal. Para lá ele foi. Custou caro? Custou. Mas ele teve a atitude correta. Ele manteve firme diante daquilo que ele tinha aprendido lá atrás, com certeza com o pai dele, com a mãe dele. De que mais importante era agradar a Deus do que agradar aos homens, no caso a mulher, né? E aí, no 4.4 nós vimos, viva acima das intrigas, dos 13 ao 19 diz assim, quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, clamou aos empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Afinal de contas, era a mulher dele. Tadinha. Devia estar toda descabelada, chorando. E a prova do crime estava lá. Ele acreditou em quem? Na mulher. Nesse caso, ela mentiu. E às vezes as pessoas vão levantar como mentira, com injúrias contra nós. E às vezes na hora vai até parecer que a gente está levando o pior. Vai ou não vai? Quantas vezes a gente às vezes é prejudicado? E parece que dá vontade de falar assim, oh Deus, você não está vendo isso não? Mas Ele está. Algo que eu aprendi uma época que a gente passou uma luta bem grande, foi que não é porque eu não estou vendo Deus agir, é que Ele não esteja agindo, não esteja trabalhando. Porque eu consigo ver o que está aqui, e Deus está trabalhando lá na frente. Aqui, José estava sendo injustiçado pela segunda vez, mas Deus sabia onde Ele ia colocar José. E você que já sabe o final da história, já sabe. Quem não sabe vai aguardar mais um pouquinho. Então, no momento da luta, dificuldade, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está fazendo nada. Mas acredite, Deus está trabalhando. E o escape, a vitória, Ele já preparou, em nome de Jesus. Amém? Por isso, Colossenses, você pode passar? Diz assim, não mitam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Colossenses 3, de 9 a 10. Nós não precisamos viver em mentira. Nós nos despimos daquelas velhas pessoas que nós éramos antes de conhecer a Cristo e somos novas criaturas. E sabemos que é Deus quem cuida de nós. Por isso, 5, confie que haverá alívio no céu nos piores dias. Capítulo 39 diz assim, do versículo 20 ao 21. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Lá está ele no fundo do poço de novo. Mas quem estava com ele? José. O Senhor estava com José. Porque José
continuava com Deus. A atitude de José não mudou mais uma vez. E por isso Deus estava com ele. No pior do pior, Deus ainda estava o abençoando. E colocava pessoas para cuidar dele. E aí, nós vamos continuar vendo que acredita que com Deus, no final, tudo ficará bem. Aquela famosa frase, não está tudo bem porque não chegou no final ainda. Porque com Deus tudo ficará bem. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Você pode estar no fundo do poço, mas se o Senhor estiver com você, vai dar tudo bem. Às vezes, eu acredito que, por exemplo, a comida de um cárcere devia ser da pior possível. Mas como ele era responsável, ele era amigo da pessoa que cuidava conta de lá, do carcereiro, vinha de repente um agrado de Deus para a vida dele, porque Deus estava com ele. Continue confiando que Deus dará a solução para tudo. No fim da história, lá para Gênesis 41, de 14 a 16, diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se babear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar de você. Ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E aí, faraó conta o sonho, que teve 6 espigas bonitonas, aí veio 6 espigas feias, 7, né? Veio comeu. Tinha 7 vacas bonitonas, e veio 7 vacas velhas, feias, e comeu. E aí Deus então deu a revelação para ele, que eram 7 anos onde a terra ia produzir o melhor, que ia ter muita prosperidade, mas que depois viriam 7 anos onde a miséria seria tão grande, que as pessoas iam esquecer do tempo bom. E aí, Faraó fala: nossa, e agora? O que eu devo fazer? E José, que não era bobo, teve uma segunda atitude. Coloque alguém da sua responsabilidade para que durante esses 7 anos bons, guarde uma parte, estoque, administre bem, para quando vir o tempo da seca, da miséria, vai ter comida guardada e vocês não morrerão. Faraó gostou tanto da atitude dele, que quem virou essa pessoa, esse grande administrador? Ele. E José, então, passou a ser a pessoa abaixo de Faraó e administrou. Se você continuar lendo a história, você vai ver que os irmãos dele vieram e Deus, então, usou a vida dele para salvar ele, os seus irmãos, o seu pai, o povo de Deus. E toda aquela nação, que se não fosse bem administrada, morreriam de fome. E acabaria com toda uma nação. A atitude de José salvou a vida dele, salvou a família dele, salvou toda uma nação. Isso é atitude contagiante. A gente não recebe só para nós, a gente recebe para compartilhar com as pessoas. Não é porque eu não estou vendo Deus agindo que eu não sei que Deus está fazendo alguma coisa. Na prisão de novo, Deus já sabia que ele ia chegar lá em cima, no topo. Era para lá que Deus estava preparando ele. Mas isso só foi possível por conta do quê? Da atitude dele diante de Deus. José manteve a mesma atitude na casa com os irmãos, quando ele foi vendido por ciúme dos seus irmãos. José manteve a mesma atitude no palácio com o rei.
E ele manteve a mesma atitude quando estava como carcereiro. Ele manteve a mesma atitude quando estava com Potifar. Não eram as coisas em redor que faziam a atitude de José. Era Deus na vida dele. Que você possa partir desse momento, ter sempre Deus na sua vida. E suas atitudes serem guiadas pelo Santo Espírito de Deus. Porque se a gente andar pela nossa cabeça, aquilo que está dentro da gente, aquilo que as pessoas nos falam, a nossa atitude vai ser sempre oscilando. E aí tomamos atitudes que nós nos arrependemos. E se você tomar uma atitude boa, isso vai contagiar as pessoas ao seu redor. Mas primeiro tem que partir daqui. Quando você toma uma atitude boa, a sua casa é contagiada, o seu emprego é contagiado, onde quer que você passa para frente, contagia. Então, aquelas atitudes que Deus colocar no seu coração que você precisa melhorar, melhore, busque em Deus. E leia, aprenda cada dia mais e mais a palavra de Deus, para que as nossas atitudes sejam moldadas no Senhor. Amém? E no próximo domingo, então, colocando em prática daqui lá a questão das nossas atitudes, o próximo tema será mente contagiante. A atitude é importante, mas também parte daqui. Como nós precisamos ter a mente de Cristo para então estar contagiando as pessoas onde nós vamos estar. Amém?